Bom dia. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Irmãos, bom dia mais uma vez. Hoje, como o irmão Valdilson está se recuperando, da cirurgia dele, graças a Deus ele está bem. Então eu estou aqui para dar aula com os irmãos, também dar um descanso para o irmão Wanderson, que ele foi o professor na semana passada, então serei eu hoje para estar aqui com os irmãos. E eu gostaria, irmãos, de, em primeiro lugar, que nós orássemos a Deus e pedisse a Ele que Ele nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria para falarmos da sua palavra nesta manhã, falarmos da sua excelente palavra. Eu gostaria de pedir a uma irmã que orasse, eu gostaria de pedir a minha irmã Mirene, que pedisse a bênção do nosso Deus para as nossas vidas, para o estudo da palavra do Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração nesta manhã. Tá bom? Junto com a irmã Mirene, oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça eu te dou, Senhor, por mais um dia de vida, ó Pai, e por eu estar aqui na Tua casa nessa manhã, Senhor, para Te louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Pai. Amém, meu Pai. Obrigada, meu Deus, por cada irmão que está aqui presente, ó Pai, e abençoa aqueles que ainda estão a caminho, Senhor Deus, que o Senhor traga em segurança, ó Pai. Abençoe essa lição, meu Pai, nós como os alunos, ó Pai, que podemos aprender cada dia mais a Tua palavra, Senhor, e pôr em prática, Senhor, em nossas vidas, não só como ouvintes, meu Pai. Abençoa o pastor que vai dar essa aula hoje, Senhor Deus, dá sabedoria, capacita cada dia mais, meu Pai. E abençoa, meu Deus, o Valdilson, que está se recuperando da cirurgia, ó Pai. Abençoa, meu Deus, cada um dos professores hoje que vão ensinar essa lição, Senhor. Dá sabedoria a cada um e nos ajuda, ó Pai, cada dia mais a aprender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu peço e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Mirene, pela sua oração. Irmãos, eu desejo, na realidade, eu desejo muito de combinar aqui com os irmãos uma questão e fazer um pedido ao mesmo tempo a vocês. E a gente precisa criar esse costume em todos os nossos cultos, em todos os momentos que forem possíveis, Os irmãos sempre gostam de sentar, creio eu, mais ou menos no mesmo lugar. Não há problema em relação a isso. Só que quando a gente senta ao fundo, os lugares da frente ficam vazios. E aqueles que chegam depois têm que atravessar a nave da igreja para sentar na frente, Isso acaba até distraindo um pouco. Então, conforme você chega, sente à frente. Eu gostaria de pedir muito aos irmãos que também criassem o costume de sentar de um lado só. Por quê? Porque isso, se enche esse lado aqui, para o professor, fica muito mais fácil, para quem vai levar o microfone para você, fica muito melhor, tá bom? Então, vou pedir aos irmãos, em nome de Jesus, nos atenda nisso, vem para o lado de cá, porque a gente olha para um lado só, se concentra num lado só, fica muito melhor, muito mais fácil e fica muito mais conciso, tá bom? Então, eu vou pedir a você, por favor, faça isso para a glória do Senhor, tá bom? É uma maneira de nós sermos ordeiros, organizados também. Eu agradeço, de coração, agradeço os irmãos que estão me atendendo neste sentido. Embora aqui exista o equipamento aqui na frente, não dá para ficar aqui na frente de vocês. Mas aí fica mais fácil, todo mundo se vê, está mais aconchegante, acho que fica uma aula melhor. Uma outra coisa que eu gostaria de combinar com os irmãos, para hoje, mas não só para hoje, para todas as aulas. Primeiro, todos os professores, inclusive eu, nós vamos nos ater à palavra do Senhor e vamos falar da palavra de Deus, irmãos. Esse é o nosso compromisso. E aí, você que é aluno, também atenha-se à palavra do Senhor. Eu sei que os irmãos têm dúvidas, às vezes os irmãos querem falar, e aqueles que às vezes tomam a palavra, nós não podemos, irmãos, exceder o tempo. É uma classe grande, de certa forma. Tem irmãos que têm dúvidas e às vezes eles vão com as dúvidas para casa. E eles não conseguem tirar. Por quê? Porque às vezes os comentários são longos. Então, qual é o comentário? É pertinente à lição? É pertinente ao estudo? Faça o comentário, colabore, contribua.
mas contribua tentando ser sucinto, porque aí outros irmãos, imagina se numa classe de 30 e poucas pessoas, cada um falar 1 minuto, o professor não consegue dar aula, mas o professor não monopoliza a palavra, tá bom? Você tem oportunidade, os irmãos sabem, eu gosto muito de ouvir cada um dos irmãos, sempre fiz isso, independentemente do que o irmão fale, se está ou não dentro da lição, se estiver, melhor. Eu creio que isso será bom para o professor que estiver aqui e para vocês também, porque a gente foca bem dentro do nosso assunto, amém? Eu quero contar com a sua ajuda neste sentido, tá bom? Então, de hoje em diante, de agora em diante, faça isso, por favor, tá bom? Tem uma coisa que eu lembrei hoje de manhã, pensando nisso, eu falei, vou falar isso para os meus irmãos, e eu lembrei, irmãos, de uma irmã, que eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ela essa semana. Ela já palestrou aqui na nossa igreja, e eu vou dizer, talvez ela vai assistir a nossa transmissão em algum momento, e ela vai ficar feliz de ouvir o nome dela. A irmã Gema de Embu-Guaçu. A aula acontecia no domingo. Ela tinha várias dúvidas. Ela não falava nada na classe. Ela deixava com que outros alunos perguntassem. Só que quando chegava segunda-feira, 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, o meu telefone tocava. E das 9 da manhã até 11 horas da manhã, nós tirávamos as dúvidas. Irmãos, o professor, ele está disponível, todo mundo aqui usa o WhatsApp. Professor, eu não entendi o que você falou ali sobre isso. Tire as dúvidas, use as redes sociais. Irmãos, é uma bênção. O pastor tem a maior alegria de receber uma mensagem do irmão com uma dúvida. Outro dia um irmão mandou para mim uma dúvida, e essa dúvida se arrastou aí por uma semana de conversas, 2 minutos, 2 minutos e meio, 2 minutos, e a gente foi conversando, e no fim de semana, a dúvida dele sanou. Então você pode fazer isso também, a nossa aula não esteja limitada somente a esse período aqui de domingo, você pode usar as redes sociais para também tirar suas dúvidas, tá bom? Então faça isso, e eu sei que o professor terá uma imensa alegria em te responder. Não está indo o slide? Vamos ver, vamos voltar aqui. Irmãos, a aula de hoje, ela vai falar sobre um assunto que não é fácil de se falar, vai falar sobre a lascívia. Todo pecado, tudo aquilo que envolve pecado e tudo aquilo que envolve a área sexual, não é fácil de se falar, principalmente em público. Nós estamos transmitindo, né? Há uma transmissão, e aí tem o logaritmo aí da internet para nos vasculhar, pegar as nossas palavras, né? E depois está gravado. Nós vamos, entre aspas, nos condenar. Então, também tenha, condenar entre aspas, né? Mas também tenha isso, irmãos, em ciência. Você que pega o microfone para falar, está gravado, tá bom? A sua palavra, o seu depoimento. Então, pense no que você vai dizer. É importante, né? E a lascívia, a proposta da aula é nós pensarmos na lascívia fora dos limites cristãos. Então, pensando, irmãos, em desejos, em questões que o Senhor, nosso Deus, aquele que nos criou, Ele nos criou com desejos. Nós temos desejos. E não está errado, não está nada errado em ter desejos. Agora, como você controla isso? É você que controla o desejo? Ou é o desejo que te controla? A resposta que você vai dar para essa pergunta ou para essas perguntas, elas vão determinar a saúde da sua vida espiritual. Elas vão determinar a saúde daquilo que eu falei um pouquinho, acho que na quarta-feira. E eu falei isso na aula do seminário essa semana para os meus alunos. A fibra moral da nossa sociedade, ela está arrasada, deturpada. Irmãos, quando nós esprememos laranja, tem que sair o quê? Quando você espreme um cristão, tem que sair o quê? E eu falei na quarta-feira aqui, quando você espreme um cristão, sai palavrão. Em muitos casos sai palavrão. Sai um monte de pensamentos, papagaios, lagartixa, dinossauro da cabeça dele, quando muito da boca, ou das ações e das atitudes. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações,
Como que nós correspondemos a elas? Isso vai determinar a saúde da nossa vida espiritual e a fibra moral da nossa vida cristã. Como que é a nossa vida cristã? Então, a ideia é que nós tenhamos aí um tempo para aproveitar, e eu quero ler, irmãos, com você, esses textos, tá? Provérbios, capítulo 6, vá comigo lá. Se você não fez a leitura da semana, que o irmão Helder colocou lá no grupo da igreja, talvez nem todos conseguiram acessar, mas agora vamos ler. Provérbios 6, 20 a 35. Não é uma leitura longa, eu quero ler o 20, você lê o 21 e assim por diante até chegar no 35, a gente faz uma leitura alternada. Provérbios é o livro da sabedoria. E o que é sabedoria? Alguém saberia me dizer? O que é sabedoria? Prudência. Muito bem, irmão Valmir. Que mais? Oi? Conhecimento. Opa, bom, hein, irmão Milton? Boa, irmã Miriam. Obediência. Que mais? Muita fé. Muito bom, irmã Regina. Irmã Virgínia, sua linda. Deus abençoe a irmã. A irmã vai, se ela não estiver assistindo, ela vai assistir, né? Irmã Regina, perdão. Muito bem, irmão, sabedoria é pegar isso aí que vocês falaram, tudo junto, e colocar em prática. Sabedoria no livro de Provérbios é aprender e colocar em prática. Essa é a verdadeira sabedoria. É o que o escritor fala no capítulo 1 de Provérbios, o bom siso, o bom entendimento, a boa mente que tem entendimento é a mente que pratica corretamente a verdade da palavra do Senhor. 20, vocês o 21 e assim por diante. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Todos juntos. Preste atenção numa coisa que eu acho lindo na leitura de Provérbios. Filho meu, guarda. É tua responsabilidade. É a responsabilidade de cada filho, de cada um de nós. Davi está dizendo para Salomão, Salomão, filho, guarde. É você que tem que fazer. Irmãos, não é o vizinho, não é o pai, a mãe, é você que tem que fazer. Guarda, não só a lei do pai, mas também a lei da mãe. E aí, o versículo que os irmãos leram, o que mais tem que ser feito? Tem que atar. Atar é amarrar, mas amarrar de vez em quando? Amarrar perpetuamente. Escondi a tua palavra no meu coração? Entende? É guardar, é responsabilidade individual, é amarrado, isso mesmo, meu Miriam. Constante. O que Davi está dizendo para Salomão? Salomão, é tua responsabilidade ter com você isso, perpetuamente. 22. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Alguém gosta de ser repreendido? Alguém gosta de ser corrigido? E nós, irmãos, vivemos às vezes como super crentes. Nós não precisamos de correção, nós não precisamos de repreensão, mas ele está dizendo para nós que a correção são os caminhos da vida. Para quê? Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas das estranhas. Da estranha, perdão. 25. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Ou andará alguém sob brasas sem que se queimem os seus pés?
Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Opróbrio é vergonha, tá? Talvez você, se você não souber, me permita aqui ajudá-lo, né, nessa compreensão. A sua vergonha nunca se apagará, porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não tem jeito, né? Provérbios 7. Provérbios 7, de 1 a 27. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Vamos de novo? 6? Vai lá. Olha que interessante, só para você prestar atenção nisso. Irmãos, os escritores da Bíblia, eles não são pessoas que tiveram um pensamento alheio à rotina e à vida humana. Quando os escritores da Bíblia escrevem, eles escrevem sobre fatos que eles viveram. Eles escrevem fatos sobre fatos que eles viram. Então eles não estão aqui simplesmente relatando uma experiência que é alheia à própria pessoa deles. E aí no versículo 6 que os irmãos leram, o escritor vai dizer: porque da minha janela, olhando eu por minhas frestas, no versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço, falto de juízo. Entre tantos que se observou, havia um que não tinha juízo. Então, olha a observação. O que a Bíblia nos ensina? Que aquilo que se escreve é também produto de inspiração do Espírito Santo, em primeiro lugar, mas é também o fato de uma diligente observação. Aquele que escreve está observando. E o que diz o versículo 8? No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. E chegou-se para ele e o beijou, com face impudente lhe disse: por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Assim
o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, não te deixes perder nas suas veredas. A sua casa é o caminho que desce para as câmaras da morte. Meus irmãos, olha que quadro difícil e terrível, né, se pinta aqui, nesses dois capítulos. Como se fosse, irmã Miriam, verdade, irmã Miriam usou uma palavra muito precisa, na minha opinião, uma cilada. Irmãos, o texto base que a lição propõe é o texto de 1 Coríntios 6. No final eu quero comentar um pouquinho sobre esse texto com vocês, se o tempo for propício, tá? Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo dá no capítulo 6, que é um capítulo que trata principalmente desse assunto de área íntima, né? Fugir da impureza. Às vezes a palavra aí é traduzido como lascívia, mas no original, se eu não me engano, é a palavra porneia, da onde vem também a palavra pornografia, ou seja, da licenciosidade. Então, quando se trata de lascívia, quer dizer algo que está fora de controle. Essa é a ideia, né, já sendo bem direto com você, essa é a ideia que a Bíblia nos passa. A lascívia é algo que a pessoa tem o desejo e não controla esse desejo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ou a porneia, ou seja, também traduzido como prostituição, mas o que o texto original quer dizer? Aquele que tem um relacionamento fora do casamento. No capítulo 7 está explícito isso, né? No capítulo 7 de Provérbios. Aquele que tem um relacionamento fora do casamento, peca contra o próprio corpo. E há uma explicação boa para essa questão de 1 Coríntios 6, dentro do contexto do capítulo, tá? Então, no final, a gente vai tentar falar um pouquinho desse texto que tem uma base bíblica muito bonita. Irmãos, o que Deus está querendo dizer para a gente? Deus está querendo dizer o seguinte, para aí, calma, estou ligando aqui, o pisca-pisca, aí um alerta para você. Então, Deus está dando para nós, com essa lição, e dando para os cristãos, de forma geral, nesses textos, no Antigo e no Novo Testamento, alertas. Nós precisamos, irmãos, ter alertas. E pense comigo, o que o mundo hoje, irmãos, para quebrar a fibra moral, o que o mundo hoje tem feito? O mundo hoje tem feito da sensualidade o seu carro-chefe. Tudo que você vê envolve sensualidade. Estava pesquisando um pouco sobre isso, e eu vi que as propagandas, por exemplo, as nossas jovens, elas são bombardeadas na internet. Talvez não faça mais sentido para mim, para você, que nós somos adultos, né? Mas as nossas jovens, os adolescentes, são bombardeados, irmãos, por aquelas moças que estão lá fazendo seus reels, seus TikToks, seus negócios, sabe? É uma mulher que ela tem um corpo bonito, é magrinha, né? Tudo ajeitadinho, tudo no shape, né? Como se diz. E está ali no barco, fazendo uma viagem, o poder com a sensualidade. E isso vai quebrando a fibra moral. Por exemplo, talvez, se você perguntar para os nossos jovens, se há algum problema de uma mulher aparecer com um biquíni muito cavado, mostrando o polo, não tem problema não. Por que não tem problema? Porque isso, definitivamente, a fibra moral da sociedade já se tornou comum. Uma mulher que aparece também mostrando todas as suas partes, né?
E isso é, irmãos, algo que o mundo, Satanás, Deus está nos alertando, né? Então a gente tem que cuidar, né? A fibra moral, irmãos, ela pode ser entendida como o conjunto ético de princípios, valores e convicções que sustentam o nosso comportamento íntegro. O que torna o nosso comportamento íntegro? O que faz com que nós sejamos íntegros no nosso pensar? Isso é a fibra moral. E podemos, talvez, destruir a fibra moral. Eu só ler para você algumas coisas que pesquisamos a relativização constante de valores. E aí a gente já fala isso, o pastor falava isso 20 e tantos anos atrás, meu primeiro pastor. A inversão de valores. O que era certo hoje é. E o que é errado? Inversão de valores. A exposição a ambientes corruptos. Então não há mais, irmãos, aquele modo, a nossa fibra, ela não há mais aquele negócio assim, olha, pode ser feito. E aqui, os irmãos me perdoam, irmãos. A gente fala dos homens que estão em Brasília, que fazem as suas trabalhadas. E nós, como cristãos, a gente não pode fazer no nosso imposto de renda. A gente não pode. A gente não pode falar um azinho deles se a gente fizer uma coisa errada no nosso imposto de renda. Exposição a ambientes corruptos. Então, moral está aí, né? Recompensas por ações. Hoje em dia, fazer o ruim, ser ruim, fazer o errado. Tem pessoas que recebem recompensas por isso. Né? Desilusão profunda com instituições. A degradação da fibra moral começa aí. Desilusão profunda com ideais ou instituições. Meu irmão, em nome de Jesus, por mais difícil que seja, conviver na igreja, a igreja nunca vai nos decepcionar. Eu creio, mas o irmão, mas não me ajuda, mas isso, mas aquilo, mas meu irmão, que aqui é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Irmão, eu vou dizer a você, eu digo lá no seminário, preparando pastores e missionários lá, 3 anos, graças a Deus, mas digo para eles, e falo para os meus mestres deles, irmãos, eu vou decepcionar você em algum momento. Eu vou. Porque eu sou homem. Eu sou de Deus. Ai, o pastor. Não, olha, não existe pastor assim. Você olhar para cima, ai, o pastor. Pastor. Nós somos iguais. Amém? Nós somos iguais. Só muda a responsabilidade. Aí o pastor também não pode olhar as ovelhas. Nunca. Jamais. A gente não pode, irmãos, ficar desiludido com essa instituição chamada igreja. Porque o dono é Jesus. O dono dela nunca foi o dono nunca foi Josué. O dono dela nunca foi Uziel. Nunca será ferido. Será Jesus Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. Ele não vai nos decepcionar. Eu posso decepcionar, você pode decepcionar. Mas isso, irmãos, não crie desilusão. Outra coisa que mexe com a fibra moral é a negação da responsabilidade individual. Há uma responsabilidade individual. Mas aí, eu errei. A mulher está se insinuando para mim. Olha, ela anda quase pelada, na rua, está se insinuando. Parece que está, né, dizendo, me pega. Isso, irmãos, há uma responsabilidade individual. O que você vê, por isso que eu fiz questão de dizer a cada um dos irmãos aqui, e a você que está em casa, que Davi, ele fala para Sansão, filho meu, tua responsabilidade. Nós não negar a nossa responsabilidade. Quando a gente começa a negar a nossa responsabilidade, alguns estão mexendo na fibra. Eu sou responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos atos. A desumanização do outro também é uma coisa que pode mexer com a fibra moral. E uma coisa que é ruim, traumas ou abusos. Aí não pense só em abuso de pertinência íntima, né, ou de áreas, mas a questão de abusos, às vezes, de autoridade. Né? Pessoas que vão ir a pessoas, ela é autoridade de massa. Né? Tem que ter alguns cuidados. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Nós temos que olhar, irmãos, para o texto que nós lemos e entender que existem algumas artimanhas da sedução. As artimanhas da sedução passam por 3 coisas principais. Quais são as 3 coisas principais? Conversa, visão e pensamentos. Não é? Olha só, as 3 coisas estão juntinhas ali. E o que é interessante? Provérbios 6, de 20 a 35, falou isso para a gente, né? Vai dizer que a mulher, ela vai estar ali. Se você tiver a palavra do Senhor, eu acho interessante, é que Davi coloca para Salomão que a palavra tem que estar na vida dele, tem que permanecer com ele, porque a palavra é que guarda. No versículo 23 vai dizer, porque o mandamento, e se você ler o Salmo 119, todas as palavras do Salmo 119, que tem mandamento, lei, juízos, estatutos, se refere à palavra do Senhor. Então, lâmpada para os meus pés e luz, porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. Versículo 23, capítulo 6. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Irmãos, há um alerta grandioso em cima disso, e também no capítulo 7. Como que a gente tem que tentar entender essa situação? Que tipo de conversa? Nós lemos aqui no texto, a mulher vê um menino, e a Bíblia diz que é um jovem, no capítulo 7. É um jovem, Davi está olhando pela janela, vê uma pessoa que está caminhando de noite. Peraí, mas será que é o lugar de se estar andando à noite? Tem momentos em que as pessoas vão para alguns lugares ou fazem algumas coisas nos lugares errados e nos horários errados. E aí, irmãos, a tentação está ali. E aí depois ela não sabe por que ela caiu. Né? Ela não sabe por que caiu. E olhando para o texto que nós lemos, o que a mulher faz? Ela tem um objetivo. E o objetivo, segundo a Bíblia,
é alcançar a alma preciosa. Você guardou essa palavra? Alma preciosa. Ela é, mas a alma preciosa não. Ela não, mas ela vai fazer essa alma preciosa pegar. E aí, como que é a conversa provocante? Nossa, você é tão bonito. Você é tão bonita. É sim, verdade, meu marido também acha. Minha mãe também acha, né? E a conversa, irmãos, vai se envolvendo. Tem pessoas que, pela conversa, são pessoas que gostam de conversar. E às vezes há momentos em que as pessoas estão, talvez, passando por situações difíceis, carentes, não tem muita afirmação dentro de casa ou na vida. E aí chega alguém e começa a conversa. E a pessoa se deixa levar pela conversa. Então, o objetivo aqui é que nós entendamos que nós não podemos ser vítimas da conversa. E essa conversa também não deve estar na nossa mente, não deve estar na nossa boca, também não deve estar no nosso coração. Então, Efésios 4:29 vai dizer para a gente, não saia da vossa boca, nenhuma palavra. Vamos lá, olha lá no texto, todo mundo junto e leia. Efésios 4:29, por favor. Efésios 4:29. Acharam? Efésios 4:29. Vamos lá, irmão Roberto, puxa aí, irmão Roberto. Irmão Roberto lá atrás é o último, todo mundo vai ouvi-lo. Com a voz forte que ele tem. Puxa aí. O que deve fazer parte da nossa conversa? Palavras boas. Então, palavra torpe, não quer dizer só palavra, não. Essa é a ideia que sempre eu ouvi dizer. Mas não é isso só. A palavra torpe é uma palavra desnecessária. Então, pense, o que você tem que falar? Não tem necessidade de falar, não fale. E principalmente, irmãos, dentro desse âmbito de conversa, quando a conversa vai caminhando para um lado que você sabe qual é. O homem sabe qual é o lado que vai caminhando, a mulher sabe também. Dá um stop aí, né? Opa, não é por aí não, né? Uma coisa, se por um lado você tem que tomar cuidado com a conversa sedutora, você também tem que ter entendimento sobre o comportamento condenável, né? Então, olhares maliciosos. E às vezes sabe, né? Quando tem o olhar malicioso, a pessoa ela vai conseguir entender quando o olhar não é o olhar correto. Não é o olhar de alguém que está olhando só porque quer olhar ou porque viu realmente. Tome cuidado com o olhar malicioso. E irmãs, e aqui um conselho para as irmãs, né? Talvez serviria muito mais para jovens, mas você pode transmitir isso para jovens. A roupa fala muito sobre isso. Uma roupa que chama atenção. Né? Nossa roupa tem que ser uma roupa modéstia. Tem que chamar atenção para o Senhor Jesus, não para nós mesmos. Eu fico maravilhado, irmãos, de ver a história de Esther. Eu preguei uma mensagem aqui, e uma vez, e falando sobre 12 características de Esther. Esther, quando você vai lá no capítulo 2, 3, 4, principalmente acho que o capítulo 2, estão as 12 características lá. Esther, ela vai para falar com o rei e ela não leva nada. Já pensou, irmãos, quanto de reboco as mulheres iam fazer? Maquiagem, blush, não sei o que, cílios, e aquela pataquada de coisa toda. Esther vai do jeito que ela é. E do jeito que ela conquista o coração daquele homem. Então, olhares maliciosos, né? Tem que ter cuidado aí, falando da vestimenta, a vestimenta provocante. Então, tem roupa que não tem que fazer parte do nosso guarda-roupa. Tem roupa que não deve fazer parte do guarda-roupa das irmãs, dos irmãos também. Então, por exemplo, você vai para a praia, as irmãs vão usar fio dental. Ah, mas estou eu aqui sozinho, só eu aqui, e a minha família, não tem problema não, né? Pastor não está aqui, a igreja não se pastor, irmãos, é Deus. Deus está lá com vocês, a exposição do corpo, né? Cuidado com os elogios lisonjeiros, capítulo 7, verso 5. Ó, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Comportamento condenável. A lascívia, ela começa a brotar no coração através disso. Né? Comportamento condenável também para insinuações perniciosas, né? Capítulo 7, aí, do verso 16 ao verso 18. A Bíblia vai dizer para nós, ó, a mulher chega a dizer para o jovem assim, ó, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito, já perfumei com o meu leito, com mirra, aloés, canela. Vem. Convite assim, deliberado, né? Provavelmente o marido trabalhava bem, né? Uma cama luxuosa, né? Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremos-nos com amores. As insinuações, as facilidades. Irmãos, para tropeçar ou para fazer alguém tropeçar, a coisa está pronta já. Você vê como que é as coisas? A pessoa já maquinou tudo. Ela já sabe tudo o que vai dizer. E aí, a Bíblia vai dizer lá na frente, no versículo 22 em diante, que aquele que cai na palavra, esse jovem de alma preciosa, que caiu nessas lisonjas, ele vai como um boi para o matador. É aquele caminho estreito e o boi não tem para onde escapar. Só vai esperar lá a hora do abate final. E isso vai acontecer, né? Se a pessoa realmente deixar. Alguma coisa? Eu só quero dizer assim,
igual você tocou, no lado espiritual. Todo ser humano, que se diz ser evangélico, deveria sair e estar dentro da sua casa com os olhos espirituais. Porque se você não tiver os olhos espirituais, uma armadilha dessa parece até ser inofensiva para este jovem que era inocente nessa malícia de sexualidade, pelo jeito da história, né? Então, o que acontece? Saiu para andar numa escuridão à noite, a escuridão da alma, entendeu? Ou seja, esta pessoa já era madura sexualmente, já tinha hábitos de fazer isso, pelo jeito, entendeu? E pela conversa já estava de olho neste jovem, porque ela não ia chegar de repente, entendeu? Ou seja, ele não tinha malícia, ele não soube ser espiritual, ou talvez não era espiritual, e acabou caindo como uma armadilha, como um ratinho, uma ratoeira. Ou seja, nós não precisa ter 60 anos como o irmão Valmir, mas todo jovem dos 12 a 13 a 15 anos deveria andar e se comportar como espiritual, não condizendo com nada que não seja espiritual. Verdade. Irmãos, tem uma coisa que é verdade, eu concordo nisso com o pastor Paulo Duarte. Nós nos convertemos, mas o nosso hormônio não. O hormônio vai falar, né? Vai falar. Se a pessoa não tiver uma conduta espiritual, né, um olhar espiritual, aí fica difícil. É verdade. A mamília quer falar? O domínio próprio, é verdade. O domínio próprio. Bom dia, irmãos. Então, pastor, espiritualidade. A Bíblia nos mostra José do Egito, Esther, como o pastor falou, e Daniel, onde ele viveu em lugares babilônios, locais terríveis, e resistiram a Satanás. Resista e ele fugirá de vós. Porque Salomão tinha tudo pronto e no final caiu, né, pastor? Olha a vida dele. Ele falando tudo que viu, tudo que passou. Então, é vigiar e orar mesmo. Porque eu estava vendo também sobre as tentações, sobre as moças. O mundo oferece roupas, muitas vestes. Então, é terrível mesmo. Tem que, o guarda-roupa do cristão tem que ser diferente. É verdade. E para as irmãs que são de mais idade, eu convivi numa igreja em que as irmãs de mais idade, elas não poupavam. A jovenzinha chegou na igreja com a roupa decotada, 2 ou 3 irmãs, às vezes ao mesmo tempo. Chegavam lá e conversavam, às vezes levavam na sala. E as irmãs, não é o pastor que dá essa autoridade, é a palavra de Deus. É a palavra. As irmãs de mais idade são aquelas que têm que ser o exemplo para mais jovens e chamar a atenção delas para colocá-las no caminho. E isso, irmãos, é uma bênção, porque ajuda com certeza o pastor a pastorear a igreja. Eu digo que a igreja não é pastoreada só pelo pastor, por Jesus em primeiro lugar, pelo pastor e os irmãos também que vão vendo as questões e vão ajudando nisso. Então, muito bem, aquilo que os irmãos estão colocando aqui como pensamento espiritual. Irmãos, olha só que coisa, uma coisa vai desencadeando a outra. Qual é a outra questão? Que também tem que ter atenção. Convites tentadores. Irmãos, a tentação de José é o maior exemplo, para mim é o maior exemplo. Já falei para vocês aqui diversas vezes, vamos só relembrar, talvez alguém não tenha ouvido. José chega ali dentro de casa, a mulher manda todo mundo embora, e ela devia ser feia, né? Porque a mulher egípcia era feia. A mulher, irmãos, tinha tempo de fazer banho de creme, banho disso, banho daquilo. José, você manda tudo, você só não toca na minha mulher. Irmãos, ele aprendeu isso com o pai dele, ele aprendeu isso com a família dele. A mulher tira toda a roupa, segundo Flávio José, ela tira toda a roupa, ela fica nua na frente de José. Aí você olha aqui no texto, ele vai dizer assim, vem, versículo 18, saciemos-nos de amores até amanhã. Irmãos, foi o que José viveu. Na frente dele, José não aproveitou a oportunidade, ela cobriu, segundo Flávio José, ela cobriu uma estátua de um Deus. E ela falou, José, os deuses não estão nos vendo. José virou para ela e falou, o seu Deus não está, mas o meu está. E ele foi embora. E a mulher com raiva catou lá a roupa dele e gritou. Porque quando, irmãos, há uma rejeição, às vezes as pessoas elas se enfurecem. E a mulher foi rejeitada. Então José, com esse olhar espiritual, com essa fé, como a irmã Regina falou que os irmãos falam, colocando em prática aquilo que ele aprendeu, ele conseguiu sair do convite. Então existe um plano de fuga para essas situações. E eu e você precisamos entender que existe um plano de fuga, só que a gente não pode inventar esse plano. Qual é o plano de fuga que você tem? Não, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a porta, eu vou trancar a porta aqui. Beleza, você consegue fechar a porta hoje. Você vai conseguir fechar a porta sempre. Você vai conseguir não olhar sempre. Porque essa mulher, provavelmente, a Bíblia diz que no versículo 11 e 12, olha só, ela estava alvoroçada e irrequieta. E a mulher não se contentava enquanto não conseguiu, não parou. Se tem uma coisa que nós cristãos deveríamos ser na nossa vida, eram pessoas que deveriam ser determinadas a conseguir os nossos propósitos. E a gente vê uma pessoa aqui, ela está ávida para conseguir o propósito dela. E nós estamos ávidos para quê? Não dedica tempo à oração, não dedica tempo à leitura. E como é que a gente vai fugir da tentação? A Bíblia diz que não sobreveio tentação que não fosse humana. Tentação, aqui tem uma linha divisória. A tentação, ela é humana. Mas a Bíblia diz que se você passar, então você está sendo enganado pela sua própria vontade. Porque Deus não tenta ninguém. Mas Ele usa essa tentação como uma aprovação. Porque se você for aprovado, se você vencer, você será aprovado por Deus. A tentação estava na frente de José. José fez o quê? Ele venceu a tentação e ele foi aprovado por Deus. Irmãos, a tentação é humana, mas o escape é divino. E nós precisamos entender que o plano de fuga não pode ser um plano de fuga inventado por nós. O plano de fuga, irmãos, é de Deus. O plano de fuga já está feito, é só você seguir. Assim, né? Então, há os conselhos que Salomão dá para nós. Qual é o plano de fuga? O conselho que dá para nós. Olha, vigie a sua mente e o seu coração. 7:25, vamos ler de novo. Não se desvie para os caminhos dela, o teu coração. E não te deixes perder nas suas, vigiar a mente e o coração. Se nós não colocarmos palavras de Deus no nosso coração, nós vamos pecar contra o Senhor. Então, na hora da tentação, o que deveria haver? Não sobrevive tentação, não seja humana. Meu irmão, minha irmã, aqui cabe uma coisa que é importante. Eu tenho falado muito isso ao longo de alguns anos e às vezes eu vou bater nessa tecla. A gente peca no varejo e a gente pede perdão no atacado. Então, na hora que você pecou, olhou, põe um versículo na sua cabeça, decora um versículo bíblico. Olha o que diz Salmo 119, versículo 37. Abra aí na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 37. Aí um versículo para você decorar. Salmo 119, verso 37. Alguém gostaria de ler bem alto? Desvia os meus olhos de contemplar e vivifica-me na luz
do teu caminho. Irmãos, olha só que interessante. Decore esse versículo, porque na hora que você olhar para alguma coisa que você não deve olhar, na mesma hora você fala, Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me na luz do teu caminho. Vaidade aí não é as coisas de maquiagem, de roupa. Vaidade são ídolos mudos. Senhor, desvia os meus olhos de contemplarem os ídolos mudos, que o meu coração não penda para outro Deus, que não seja somente o Senhor. Se eu não colocar a palavra no meu coração, mas olha, foi alcançado, foi feito um milagre. O Deus Moloque fez um milagre. É mesmo? Irmão, que tem de crente aqui, irmão, que talvez iria para algum outro lugar, para alguma outra coisa, seria surpreendido, porque está acontecendo um milagre ali. Que milagre? O maior milagre que já aconteceu na sua vida. Você foi salvo do inferno. Você era uma pessoa e agora você é outra, que está destinada ao céu. Então, cuidado, vigia a mente e o coração constante. O escritor não se cuida. Provérbios 7:25, a Bíblia vai dizer para nós também, olha, fica longe de situações sedutoras, igual 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza, fugir lá da imoralidade. Nós vamos falar disso já. Então, continua. Terceiro conselho, olhe por trás das aparências. Você consegue ler as entrelinhas? Então, faça uma leitura das entrelinhas. O versículo 26 vai dizer, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é o caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Essa mulher lisonjeira, essa pessoa que é ávida para fazer o outro tropeçar, para fazer o outro cair. E quando a gente fala da lascívia, vamos lá, minha mãe diz assim, ó, que uma mesa bonita, ela chama a atenção. Se você fizer uma comida gostosa ela chama a atenção. Muitas vezes, mesmo que você não esteja com fome, a sobremesa. Aí eu já comi, mas a sobremesa bonita. E aí você olha, o que acontece? Aí o zoião, né? O zoião, como diz baiano, pernambucano, de bomba, né? Aí o zoião de bomba vai lá, aí eu quero só um pedacinho, vai comer, né? Aquele queijo, né? Cortadinho, com goiabada, né? Tem mineiro ali que gosta. Aí tem aquela coisa, aquela tentação, né? Tem uns mineiros ali. Aí aquela tentação, aí você come, né? Consegue ler as entrelinhas, o que está nas entrelinhas dessa pessoa. Irmãos, as pessoas não conseguem ler muitas vezes as entrelinhas. E depois o que acontece? É o caminho da derrota. Então, cuidado, conselho, que está para nós. Siga o mapa das Escrituras. Não dá para a gente ler, mas Provérbios 5, de 3 a 20, ele vai dar para nós, irmãos, muitas coisas boas, vai dizer sobre essa questão do adultério, né? Olha o versículo 3 do capítulo 5, só o versículo 3. Mas a gente está falando de falar, de ler as estrelinhas, essa questão, desse discurso bom, gostoso de se ouvir. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, agudo, como a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes corta até a visão. Só que essa espada de 2 gumes, ela não corta a divisão da alma do espírito. Segundo versículo, segundo capítulo 5, capítulo 6 e 7, que nós lemos, essa espada, ela corta o fígado. Você sabe, quando você lê na Bíblia, que o camarada pegou uma flecha, atirou e entrou pela terceira, ou quarta costela, ou quinta costela, sabe o que significa isso? Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, que aconteceu com a cabeça, entrou pela quinta costela lá, é a região do fígado. Se o fígado for atingido no coração, talvez ainda dê para você viver. Mas se atingir o fígado e o seu sangue, se atingir algum órgão seu, você está vendo que o sangue está escuro, é o fígado. Acabou a vida. Horas de vida. A pessoa vai morrer. Essa situação em que uma pessoa vive junto com essa mulher, não é a divisão da alma e do espírito, é dentro do fígado, é caminho de morte, é caminho do inferno. A pessoa está indo de mal a pior. Eu quero pensar com você sobre uma coisa, talvez você não tenha ouvido falar, eu também não tinha ouvido falar, para a gente tentar chegar numa conclusão. Você já ouviu falar em manumissão? O que é manumissão? Manumissão vem de manumício. Manumício, trabalho manual. Pessoa que é escrava. Aquele que já foi escravo. Manumício, nós fomos libertados do manumício que nós tínhamos. Qual era o manumício que nós tínhamos? Segundo a Bíblia, nós andávamos desgarrados como ovelhas, que não tinha pastor. Cada um de nós andávamos entenebrecidos. Efésios 4:17. Nós estávamos andando entenebrecidos, ou seja, conhecidos. Não tínhamos luz na nossa vida, no nosso caminho. Havia uma série de coisas que nós estávamos fazendo e que nós não estávamos acertando o alvo. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. O homem está errando o alvo. Está errando o alvo. Aí vem uma pessoa, por graça, por amor e misericórdia, e ele nos liberta. E ele nos torna livres daquele Senhor e daquilo que nós praticávamos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de sorte que obedeçais às suas concupiscências, às suas vontades, entre elas a lascívia, que é um desejo desordenado de querer ter o que não é seu, de querer tocar aquilo que não é seu. Você tem como controlar. Não reine. A palavra reine é uma palavra militar. Você domina, não domine. Você domina o seu desejo, não é o seu desejo que domina você. Então, esse manumício, essa manumissão, nós somos libertados disso. E hoje nós temos um novo Senhor. Servimos a um Deus bondoso, amoroso, generoso. E o que, pastor, tem a ver com a fibra moral? Tem a ver, porque aquela fibra moral degenerada, de lascívia, de desejos, de coisas, tudo isso submetido a Cristo, nos torna um com o Senhor. Quer ver como isso é dito? 1 Coríntios 6. Vá comigo lá. Eu creio que vai dar tempo para a gente terminar com 1 Coríntios 6, de 12 a 20. É um texto curto, mas eu quero explicar para você uma coisa importante, porque foi o texto base, é o versículo 18. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, para o adultério, para a lascívia, para os pecados sexuais, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Olha, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. O que ele vai ressuscitar? O nosso corpo. O nosso corpo ressuscitará. 15. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Alguns estudiosos dizem que talvez o grego seria melhor traduzido para o português. Ao invés de tomarei, pois, os membros de Cristo, seria assim, levarei os membros de Cristo. Porque pega a visão de Provérbios. A visão de Provérbios é um jovem, um menino. Não é tão inocente assim. Ele sabe, de certa forma, o que ele está fazendo. A alma preciosa. Mas ele leva o seu corpo para dentro de uma casa e ele se deita numa cama que não é a cama dele. Não é a cama dele, é a esposa dele. Levarei os membros de Cristo e o fareis membros de uma meretriz. Gênesis 2:24. Porque quando o homem se une com a mulher, ele se torna uma só carne com aquela mulher. Olha a grandiosidade do texto. Versículo 16. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne, Gênesis 2:24. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Os quais? Meu irmão, presta atenção, isso aqui eu vou terminar. Se cortar o seu braço, você vai viver sem o seu braço. Se cortar o seu dedo, se cortar a sua mão, você vai viver sem a sua mão. Se cortar a sua perna, você vai viver sem a sua perna. Só que se cortar você de Cristo, sem Cristo você não vive. A
Bíblia diz que aquele que está unido a Cristo é um espírito com Cristo, é um espírito indivisível. Por que nós temos que fugir dessas questões da vida? Porque essas questões da vida não moldam a fibra do nosso caráter. O que molda a fibra do nosso caráter é a nossa separação dessas coisas. Aquele que está em Cristo, presta atenção, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele tem condições de viver uma vida nova, indivisível, inseparável, porque ele é um espírito com Cristo. Então, faz sentido entender que aquele que talvez erre, vai errar, vai cometer pecados, e esse pecado é contra o próprio corpo. Ele vai agredir o seu próprio corpo. E a importância desse texto de 1 Coríntios 6, principalmente porque quando você olha os versículos anteriores, você vai ver que há aqui pecados que envolvem a vida íntima, e o apóstolo Paulo vai qualificar. Não erreis, versículo 10, ele vai dizer, não erreis. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Porque aquele que é um espírito com Cristo, ele não pode viver esse tipo de vida. Aquele que vive como um espírito em Cristo, ele vive uma vida nova, uma vida diferente. Em nome de Jesus, irmãos, seja essa a nossa vida. Amém? Comentários rápidos, objetivos, tem rapidinho. Vamos ao para que eu vou conseguir a gente aula. Em toda a sua palavra, eu fiquei pensando, a minha irmã, que eu esqueci o nome, Silvia, né? Falou que está escrito domínio próprio. O domínio próprio não coincide e nem combina com a sexualidade. Quando você vê as borbulhas, os olhares, qualquer coisa assim, fuja. É melhor ser um covarde, fuja, não tenha domínio próprio. Em sexualidade, tanto seja homem como mulher, não tente ter domínio próprio. Clame o nome de Deus e fuja como covarde, para você falar. Para encerrar, o mundo diz que homem de verdade é aquele que corre para cima. José diz que homem de verdade é aquele que foge. Eu estava com alguém que era casada e quando ela tinha certo problema, ela comentava com homens. Aí eu cheguei a falar, não fala da sua vida, do seu casamento. Não é com um homem, estava dando marcha, entendeu? Isso né, é complicado. Então, se já falou comigo, Miriam, eu acho que eu vou me separar. Eu falei, pensa bem, que Deus não permita. Eu falei de Cristo para ela. Ela falou, mas está desgastado. Mas eu falei, cuidado, busque primeiro a Deus, deve ser isso. Então, às vezes não, com certeza. Como diz, mulher não tem amizade com homem, é verdade. E principalmente casada, não tem que se abrir com homem. Verdade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Deus estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs. Pai, tudo que nós falamos, pedimos a Ti, Deus, nos ajuda a levar em graça, Deus, em prática no nosso viver diário. Começar por mim, meus irmãos e irmãs, tenhamos nós, Deus, sejamos nós também exemplo de vida, principalmente para os mais novos. E ajuda-nos, Deus, a resistir à tentação, a fugir dela, mas também a viver uma vida que honra, que glorifica e que exalta o Senhor na sua totalidade. Eu peço a tua bênção para nós todos. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, peço que todos venham aqui, por favor. E vamos com muita alegria cantar o hino Bem-vindo, Família. Irmãos, podem sentar.